Então você toma a decisão de ganhar músculos apenas fazendo calistenia. Começa a dormir suas 8 horas de sono, faz 20 refeições por dia, toma seus 30 litros de água, mas você ainda não aplicou o fundamento básico para poder hipertrofiar apenas fazendo calistenia. Fala Calisthenics, aqui é o Spencer do Spencer Calisthenics e hoje nós vamos falar sobre o tempo sob tensão. O tempo sob tensão refere-se à duração em que o músculo está sob tensão durante a execução de um exercício. É como se fosse uma medida de tempo em que o músculo está trabalhando ativamente durante a execução de um movimento. E nesse vídeo nós vamos aprender sobre como controlar esse tempo, algo que vai nos trazer um ganho muscular muito mais rápido e eficiente. No contexto da calistenia, o tempo sob tensão é um fator importante. Quando você executa agachamentos, flexões ou pranchas, o músculo está sob tensão durante todo o movimento, mas tem gente que ainda consegue cometer alguns erros, alguns pequenos erros que atrapalham e cortam essa tensão. A ideia por trás do tempo sob tensão é aumentar o tempo que o músculo fica em trabalho. Por exemplo, ao executar uma flexão de forma mais lenta e controlada, com uma pausa no ponto mais baixo do movimento e uma subida controlada, você está aumentando o tempo em que o músculo do peitoral está sob tensão, estimulando uma maior resposta do crescimento muscular. E além disso, existem dois componentes principais que ajudam a melhorar sua performance, que é a fase excêntrica e a fase concêntrica. A fase excêntrica ocorre quando há um alongamento muscular, e essa fase é crucial para o seu desenvolvimento de força e controle. E a fase concêntrica ocorre quando há uma contração muscular. Durante essa fase, o músculo está gerando força para superar a resistência do movimento. Ambas essas fases são importantes para o desenvolvimento muscular e não podem ser descartadas. Controlar tanto a fase excêntrica quanto a fase concêntrica irá te ajudar a maximizar os seus ganhos. Uma outra maneira de melhorar e aumentar o seu tempo sob tensão é variar a velocidade que você executa certo movimento. Por exemplo, um tempo curto sob tensão. Se esse tempo for muito curto, como realizar repetições de forma explosiva ou repetições muito rápidas, o foco estará mais na força e na potência do que na hipertrofia. Um tempo médio sob tensão é quando você faz um movimento em velocidade moderada. Ele pode ser considerado médio quando cada repetição de um exercício demora cerca de 4 a 6 segundos para ser concluído. Se, por exemplo, fizermos 10 repetições de um determinado exercício, ele não ficará por tensão por mais de 1 minuto. Aumentar para além dos 60 segundos dessa tensão já é considerado um tempo longo sob tensão. E a melhor maneira de você fazer isso, você pode fazer a regra dos 8 segundos, demorando 4 segundos na subida e 4 segundos na descida. Ou então fazendo uma leve isometria no final de cada exercício. A isometria em si também é muito eficaz. Essas técnicas que mantêm o músculo sob tensão por um número exagerado de tempo, mantêm um estresse metabólico imenso e provocam uma fadiga extrema muscular, produzindo mais hipertrofia. Se você acha que o tempo de tensão ajuda somente na hipertrofia, você está muito enganado. Ele pode ajudar a reforçar suas fibras musculares, o que vai resultar em você ter mais força para executar movimentos mais avançados. Também ajuda em algo na calistenia que é essencial para tudo, que é a consciência corporal. Quando você está executando certo movimento, é muito necessário que você saiba cada pequeno músculo que está sendo utilizado para aquilo. Cá entre nós, se você fizer uma realização de uma flexão muito rápida, uma barra muito rápida, você não vai conseguir ter tempo para conseguir prestar atenção em cada músculo que está sendo atingido. Agora imagina quando você faz de forma lenta e controlada. Nem que você utilize um elástico se você tiver dificuldade para fazer uma barra, você vai conseguir ter total consciência corporal e saber qual o músculo que está sendo atingido em cada fase. Isso é muito bom para você poder criar novas séries, você vai conseguir fazer combinações de séries perfeitas para você ter uma distribuição muscular totalmente equilibrada para o seu corpo. Então a consciência corporal, ela é essencial para quem faz calistenia. E não só a calistenia, mas o nosso mundo é esse aqui. Aqui é só a galera da calistenia. Tudo bem. Agora você já sabe o que é tempo sob tensão, como ele é aplicado na hipertrofia muscular.
fase excêntrica, a fase concêntrica, os diferentes tipos de tempo que ele pode ser executado. No entanto, você não consegue aplicar nada disso porque ainda tem dificuldade de executar os tempos médio e longo de tensão. Então podemos usufruir de algumas estratégias que vão abrir as portas para esse controle. Como fazer repetições lentas e controladas em uma das fases excêntrica ou concêntrica, pausas isométricas após o final das repetições, também realizando pausas parciais durante o início, meio e fim do movimento. Entretanto, devemos ter a ciência e a cautela de que a tensão que criamos nos músculos deve ser constante, seja ela curta, média ou longa, nunca deve ser interrompida. Então, quando formos realizar a tensão parcial dos exercícios, devemos evitar os pontos de descanso. Por exemplo, na fase excêntrica da barra, quando você estica por completo os seus braços, alinhando todas as juntas e desfazendo a contração muscular, você acaba por cortar toda a tensão. Nas flexões ocorre quando você executa a fase concêntrica. Você estica por completo também os seus braços, deixa as juntas completamente alinhadas, retirando toda a sua tensão muscular e fazendo uso da sua estrutura óssea para sustentar o peso. A dica para não cortar a tensão é ir até o final do movimento, mas não esticar por completo o braço. Claro, todos têm sua dificuldade, todos estão numa fase diferente, alguns estão começando, alguns estão intermediários, alguns pensam que são intermediários, alguns pensam que são avançados, mas é bom a gente ter cada detalhe, afinal de contas, se você está nesse canal, você teve a decisão de começar a treinar em casa. Então, como é algo considerado extremamente difícil, afinal de contas a gente não tem auxílio de professor, a galera da calistenia geralmente não toma muito suplemento, é aquela galera mais pobre, fodida, não tem acompanhamento do nutricionista, não fica com a galera lá da academia lá que vive falando de veneno, a gente tenta conseguir as coisas com mais dificuldade. Então nós temos que nos tornar os cientistas, os professores dessa área. Nós acabamos por nos tornar professores de educação física. Nós temos que buscar os principais fundamentos. E esse é um dos fundamentos necessários para você conseguir hipertrofiar em casa. Afinal de contas, não podemos deixar isso batido. O tempo sob tensão foi algo essencial que me ajudou a ganhar um pouquinho de carcaça que eu tenho e que está me ajudando a melhorar meus movimentos avançados que eu estou tentando aprender e que eu tenho certeza que vai poder te ajudar também bastante. Então é isso aí, galera. Não se esqueça, o trabalho duro sempre vencerá a genialidade. Salut!